Vocês ouviram Cálice com Chico Buarque de Holanda? Fique agora com o Jornal Cats Explicam. Boa tarde, bem-vindos a mais um programa Jornal Cats Explicam, da Rádio Mackenzie 10, com Paloma Goraeb, Camila Queiroz, Esperança Mariana e Bruna Matos. Na edição de hoje contaremos um pouco a história da rádio e da TV, contando com a participação especial de Heródoto Barbeiro, um grande radialista da época da TV no Brasil. Bom dia, Paloma. Bom dia, Camila. Vamos começar o programa de hoje voltando um pouco no tempo. Para ser mais específica, em 1864, onde a história do rádio começou. James Maxwell descobriu na Inglaterra a existência das ondas eletromagnéticas. Essa descoberta possibilitou que, posteriormente, outros pesquisadores se interessassem pelo assunto, como Heinrich Rudolf Hertz, que em 1887 criou o princípio da propagação radiofônica. A primeira companhia de rádio foi fundada em Londres pelo cientista italiano Marconi. Em 1896, Marconi inventou o telégrafo sem fio, porém o rádio evoluía rápido. Já em 1900, o padre brasileiro Landel de Moura, que havia descoberto vários aparelhos importantes para a história da rádio, obteve do governo brasileiro a patente de suas invenções. Em 1904, ele recebeu a patente dos Estados Unidos para o telégrafo sem fio, o telefone sem fio e o transmissor de ondas sonoras. Foi ele também que começou a transmitir ondas e ruídos. Interessante, Paloma. Contudo, em 1916, Lee Forrest instalou a primeira estação-estúdio de rádio difusão em Nova York. Nesse ano ainda foi ao ar o primeiro programa de rádio. Já em 1920, é inaugurada a primeira emissora de rádio no mundo, a KDKA, nos Estados Unidos, que transmitiu o resultado das eleições presidenciais. O que você acha, Esperança? Bom dia, Camila. Bom, o rádio cresceu rapidamente. Em apenas um ano, o número de emissoras nos Estados Unidos aumentou 200%. Também, um ano depois, no dia 20 de abril de 1923, Edgar Roquette Pinto e Henry Morise fundaram a primeira estação de rádio brasileira, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Em 1930, o Brasil já tinha 29 emissoras de rádio e, em 1932, o governo de Getúlio Vargas autorizou a publicidade na rádio. Enquanto isso, em 1926, John Bird realizou a primeira transmissão de imagem. Em 1935, acontece na Alemanha a primeira transmissão oficial de TV. Depois, em 1936, é inaugurada em Londres a primeira estação de TV da BBC. Ao passo que a TV avançava em outros países, no Brasil acontecia a primeira transmissão esportiva em rede nacional da Copa de 38, pela Rádio Clube do Brasil do Rio de Janeiro. Em 1941, começou a transmissão da primeira radionovela do Brasil, chamada Em Busca da Felicidade. Ainda nesse ano, surgiu o noticiário mais importante da rádio brasileira, o Repórter Esso, que anunciou os ataques ocorridos na Segunda Guerra Mundial. Em 1950, a TV BBC de Londres transmite imagens para o canal Fora da Mancha. Um ano depois, é inaugurado no Rio de Janeiro a primeira emissora de TV no Brasil, a TV Tupi. Nessa época, muitos apostaram que o rádio não sobreviveria ao surgimento da TV. Contudo, a situação apenas consagrou a importância do rádio e mostrou a fidelidade de seus ouvintes, transformando a TV e o rádio em complementos um do outro. Para entender um pouco mais sobre essa transição, convidamos o especialista e radialista Heródoto Barbeiro para dar seu depoimento. Bruna, agora é com você. Obrigada, Camila. Hoje vamos falar um pouco sobre o rádio no tempo da televisão, com o entrevistado do dia, o historiador, advogado, apresentador do programa Roda Viva na TV Cultura e radialista Heródoto Barbeiro. Boa tarde, Heródoto. Boa tarde. Bom, a sociedade optou por um veículo que se utiliza ao mesmo tempo do som e da imagem. O rádio é só som. A TV ocupou o centro da sala de visitas e hoje está nos tablets e computadores. Qual a sua opinião sobre as expectativas formadas na época em relação à televisão roubar o papel da rádio e este desaparecer?
Bom, toda comunicação apenas auditiva é rádio, por isso ela não desaparece. O que pode desaparecer, por exemplo, é uma empresa de comunicação, mas nunca o veículo. Quando a TV usa um repórter por telefone e mostra sua foto, está fazendo rádio. O programa da Ana Maria Braga, do Jô, são mais de rádio do que de TV. Você pode acompanhá-los sem olhar na telinha. Por esse motivo, eu propus que o programa do Jô fosse apresentado na CBN. E qual seria a importância do rádio em conjunto com a televisão? Bom, você ouve o rádio quando não pode parar para fazer outras coisas. Você vê TV quando pode apreciar as imagens. São produtos distintos e convivem de acordo com o interesse do público. Bom, com a introdução da televisão no Brasil, as grandes rádios tiveram que correr contra o tempo e fazer com que não perdesse seu espaço na indústria midiática. O que o rádio fez para sobreviver à era da televisão? Será o mesmo que ambos terão de fazer para sobreviver à era da computação? Bom, na época, as rádios correram para se adaptar seus programas para a programação televisiva. Sendo rádio, não pode competir com a TV. Todo mundo que pode quer ver a imagem. Da mesma forma, o computador já é uma mídia adicional ao serviço do público. Hoje é em andamento uma confluência das mídias no computador. Já não dá mais para saber se uma TV, um rádio, um jornal, uma revista. Há uma quebra de paradigma em andamento que junta todas as mídias em um só equipamento, mas sem que elas deixem de existir. Bom, muito obrigada pela atenção, Heródoto. Você será sempre bem-vindo no nosso programa. Obrigado a vocês pelo convite e até uma próxima. Fiquem agora com a nossa programação. Trânsito. Com Paloma Goraieb. Temos 30 quilômetros de congestionamento na cidade de São Paulo, com trânsito bastante carregado na marginal sentido Castelo Branco. Ocorreu um acidente no quilômetro 26 da Raposo Tavares, sentido interior. Por isso, para poupar tempo, evitem esse trecho. Previsão do tempo. Com Esperança Mariano. Devido à chegada de uma frente fria, a temperatura deve permanecer baixa até a metade da semana. Já no fim de semana, o sol volta a aquecer a capital. Contudo, devemos lembrar que há uma probabilidade de nevasca nos próximos dias. Bom, pessoal, é isso. O programa chegou ao fim. Tenham uma boa tarde, um bom almoço e até a próxima.